é pecado o crente comer sangue de animais? Será que é pecado o crente comer carne de porco? Alguns dizem, é claro que é pecado. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu proibindo o povo de Deus a comer o sangue de animais e proibindo também comer carne de porco. Como que fica isso, irmãos? Como podemos interpretar e entender aquilo que Moisés escreveu no passado? Mas eu quero pedir você para ler aí na sua casa 1 Coríntios capítulo 8, quando Paulo fala sobre a carne sacrificada a ídolos e falando sobre a liberdade que nós precisamos de ter e não ficar um julgando o outro. Mas leia também Atos capítulo 15, capítulo 16 e Romanos capítulo 14, onde Paulo, no capítulo 14 de Romanos, define muito bem esta questão, mostrando que não é pecado comer sangue. E tudo depende da consciência, tudo depende da sua liberdade. E o que deve prevalecer é o amor. No capítulo de Atos 15, houve um problema, porque alguns crentes converteram ao Senhor, e aí alguns irmãos convertidos judeus, eles continuavam submetendo a alguns rituais da lei, dos cerimoniais, lá da lei cerimonial, mesmo convertidos. E haviam alguns gentios convertidos, só que os judeus continuavam sem comer sangue, sem comer as carnes sacrificadas aos ídolos. E aí houve um problema e os irmãos presbíteros precisaram de reunir em Jerusalém para definir esta questão. Aí depois foi Paulo, Barnabé, até Antioquia, e o Espírito Santo, em Atos 15, 29, fala, olha, vocês precisam de abster-se da carne sacrificada, não comer sangue dos animais, conforme manda a lei, e também abster-se da prostituição, porque o que precisava de prevalecer naquela comunidade, onde tinham judeus convertidos, e que ainda não havia amadurecido quanto à questão da graça, e que estava dentro daquele contexto do cerimonial da lei judaica, e os gentios juntos, o Espírito Santo quis mostrar para eles que era preciso ter unidade. E para que houvesse unidade, que os crentes gentios não comessem, então, coisas sacrificadas a ídolos e nem comessem o sangue de animais, por uma questão de amor, por uma questão de haver unidade entre eles. E é isso que precisa haver nos dias de hoje. Tudo bem? Vamos lá. Em Colossenses capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve à igreja de Colossos, porque estava havendo um problema entre aqueles irmãos. Havia uma briga entre eles. Alguns diziam e ficavam dizendo, não pode porque é lua nova, não pode comer isso, não pode comer aquilo outro. E Paulo fala, olha, vocês não podem ficar um pegando no pé do outro, condenando um ao outro. Não coma isso, não beba aquilo outro, não coma carne, não beba sangue. E aí Paulo estava ali dando uma direção para aquela igreja de Colossos, dizendo para eles que ninguém podia ficar condenando um ao outro. E nesse contexto, Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ensina aquela igreja para que o que precisava prevalecer ali entre eles era a consciência, era a liberdade em Cristo Jesus. Vamos lá no Velho Testamento. Ora, queridos, tudo que foi escrito no passado, Deus usou as figuras de linguagens, os tipos, os quadros, os fatos, para poder plantar uma semente no coração, na mente do seu povo, para que preparasse o seu povo para um dia vir o Salvador Jesus. Olha bem, entre muitas figuras de linguagens que estão na Bíblia, existe o tipo. Por exemplo, Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente de bronze no deserto. Os
judeus estavam sendo picados por serpentes venenosas e morrendo. Aí Deus mandou Moisés levantar uma serpente no deserto de bronze, e todo israelita que olhasse para a serpente, o israelita que fosse picado pela serpente, ao ele olhar para a serpente, ele seria curado. Aquilo tipificava o Filho de Deus, Jesus Cristo, que viria e seria levantado numa cruz. E toda pessoa que olhar para Jesus seria então purificado dos seus pecados, e o veneno do pecado não teria poder sobre si. Entende? Ora, Deus mandou adorar a serpente de bronze? Não. O Deus que condenava fazer imagem de escultura, por que ele fez aquilo? Porque aquilo tipificava um dia, na plenitude dos tempos, o seu filho que viria como cordeiro que faria expiação pelos pecados do seu povo. Entende? Então veja bem, quando Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, dizia que o sangue não podia ser comido, não podia comer o sangue dos animais, era preciso matar o animal e derramar todo o sangue para que o sangue fosse para a terra. Deus estava plantando a semente, porque aquele sangue já tipificava o sangue que um dia seria derramado numa cruz pelo perdão dos pecados do povo de Deus, de todos nós. O sangue representava a vida. E aí o povo foi entendendo. E Deus não queria que o povo comesse o sangue, para que o povo não ficasse leviano, para que não se tornasse algo tão normal. Entende? E aí o povo precisava de santificar para poder isso fosse inculcando na cabeça do povo, para que o povo se preparasse, porque um dia um sacrifício seria feito, um sangue seria derramado, o sangue que representa vida, e foi derramado. Ora, se o sangue representa vida, o sangue de Jesus, a vida de Jesus, fora derramado naquela cruz. Era isso que tipificava. Aquilo, conforme diz Hebreus e conforme diz Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, todo o cerimonial, aqueles rituais, muito daquilo significava, representava, tipificava, era sombra das coisas que haveriam de vir. Deu para você entender? Tipificava então o sangue que representava a vida, tipificava a vida de Cristo que um dia viria. E é por isso que Deus não queria que o povo comesse o sangue, porque era sombra do que viria. E já veio. Se já veio, já caducou, já acabou. Você tem toda a liberdade de comer o sangue sem problemas. E você não vai fazê-lo por amor ao seu irmão que escandaliza. Aí o que tem de prevalecer é o amor. Uns comem por consciência, têm liberdade, têm paz. Outros não comem. E o que tem de prevalecer, conforme diz o apóstolo Paulo e também os irmãos em Atos capítulo 15, Romanos capítulo 14 e 1 Coríntios capítulo 8, o que tem de prevalecer é o amor ao próximo, o amor ao irmão. Se o irmão escandaliza você comendo sangue, então não coma. Mas isso já caducou, já acabou. Por isso que precisamos de estudar a lei cerimonial, aquilo que fazia parte, dos rituais, e a lei moral. O próprio Jesus diz que ele não veio para abolir a lei e os profetas, mas ele veio cumprir, e ele cumpriu. Ele cumpriu. Agora, já que estamos debaixo da graça, nós não iremos cumprir a lei, nós iremos adulterar, dizer falso testemunho, não honrar os pais. Não, precisamos de obedecer à lei. Eu sei que é difícil, estamos debaixo da graça, mas é o Espírito Santo que nos ajuda. Você entende? Na verdade,
Jamais alguém foi salvo no passado pela lei. A lei servia como aio, como advertência, como um ensino para que o povo adquirisse maturidade, até que entendesse o que Deus iria revelar, o que estava em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que um dia viria o libertador, lá no proto-evangelho, que um dia viria o Salvador, o Messias, e ele já veio. Deu para você entender? Quer dizer, pastor, que eu posso comer a carne de animal? Pode. Isso cumpriu, isso acabou, isso já está obsoleto. É o que Hebreus diz. Entendeu, querido irmão? Não tem problema, mas o que tem de prevalecer é o amor ao meu irmão. Bom, e a carne de porco, hein? Como é que fica? É bom entendermos que naquele contexto antigo, e Deus, como um Deus sábio, que queria que o seu povo tivesse qualidade de vida, que o seu povo alimentasse bem, a carne de porco, eu diria, era uma carne porca, imunda, porque como aquela região é uma região muito quente, muitas bactérias, muitos vírus, aquela carne era muito receptível às bactérias. Nações, ou melhor, tribos eram dizimadas, porque, na verdade, ao comer carne de porco e alguns animais com unhas fendidas, eles adoeciam. E Deus, então, proibiu o povo comer carne de porco com esse propósito, para que o povo tivesse uma alimentação saudável, para que o povo tivesse saúde. Entende? Agora, você sabia que a carne de porco, o porco hoje, teve mutação genética nos laboratórios? Não é o mesmo porco da antiguidade? Inclusive, a carne de porco hoje é mais saudável do que a carne do boi. Sabia disso? Eu prefiro comer peixe. Entende? E mesmo nos dias de hoje, queridos, também nós vimos em Atos, quando Deus deu aquela visão para o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro viu aquele lençol com todos aqueles animais que no contexto antigo do judaísmo, da lei cerimonial, era proibido. Eles eram proibidos. Aí Deus manda Pedro matar e comer aqueles animais. E Pedro fala, de jeito nenhum, Senhor. São animais imundos. E Deus fala com Pedro, não, Pedro, tudo que eu fiz é puro, Pedro. Pode matar e comer. O que Deus estava mostrando para Pedro, que estava tão apegado também ao cerimonial, à circuncisão, a todos aqueles preceitos antigos? Deus estava mostrando para Pedro, Pedro, agora é uma nova realidade, Pedro. Tudo isso caducou, Pedro. O que vai prevalecer, Pedro, é a lei moral, é não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Na verdade, eu estou fazendo a interpretação hoje para que você entenda. Entende, irmãos? Então, não é pecado comer carne de porco. Volto a dizer e termino aqui. O que deve prevalecer entre nós é o amor. Se escandaliza meu irmão, não vou fazer. O apóstolo Paulo diz em Coríntios 11, tudo me é lícito, mas nem tudo o quê? Me convém. Inclusive no contexto de Atos 15, nós vemos lá que existia uma carne sacrificada aos ídolos. E Paulo depois vai falar sobre isso em 1 Coríntios 8, quando Paulo fala o seguinte, se alguém te advertiu que aquela carne foi sacrificada a ídolos, não coma por causa da consciência do outro. Se você chegar na casa de um bandeiro, de um macumbeiro, e se ele não falou que aquela carne foi sacrificada a um demônio, ao ídolo, sabe? Não coma, por consciência de alguém estar contigo. Mas o ídolo em nada tem poder, meu irmão. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Entende? Consagre, santifica aquela carne e coma, meu irmão. E seja abençoado em nome de Jesus. É pecado comer carne de porco? Não. É pecado comer o sangue? Não. É pecado comer a carne sacrificada a São João, a São Pedro, a Santo Antônio? Não. Eu não vou fazê-lo, comê-los por consciência, para que eu não escandalize o meu irmão.
Que Deus te abençoe. Olá, estamos de volta a mais uma reflexão bíblica. E a nossa reflexão de hoje é: será que é pecado o crente ouvir músicas chamadas mundanas? Este é o conceito usado no meio evangélico para definir músicas seculares, músicas que não têm cunho religioso, que não fala de Deus, que não fala da Bíblia. Então, será que é pecado você que é crente ouvir músicas românticas, músicas que falam da natureza? Será que é pecado? Será que é pecado você que toca teclado, toca violão, toca bateria, toca as músicas populares? Músicas que não têm, eu volto a repetir, cunho religioso, não fala de Deus. Será que você que escreve letras, poesias, é errado você fazer letras de músicas que não falam de Deus, que não falam da Bíblia? Então, esta é a nossa reflexão. Crer é também pensar. Agora veja bem, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus imprimiu no homem, colocou no homem algumas características, algumas virtudes inerentes a ele. Deus fez o homem com capacidade de pensar, um ser racional, capacidade de tomar decisões, capacidade de sonhar, capacidade de amar, capacidade de fazer escolhas. Nós somos seres estéticos. Deus nos fez uns seres de uma maneira assombrosamente maravilhosa, como disse o poeta no Salmo 139, o rei Davi fala sobre isso. Então veja bem, conquanto o homem pecou no Éden, mas a imagem de Deus no homem não foi totalmente corrompida. E apesar do homem não ter hoje, alguns homens, poetas, escritores, líderes, músicos, não terem um compromisso, uma aliança com Deus, não ter uma aliança com a palavra de Deus, não significa que a imagem de Deus não está nele. A imagem de Deus no homem não foi totalmente corrompida, ainda existe resquício da imagem de Deus no homem. Então, quando alguém me fala essa pergunta: pastor, eu posso ouvir músicas do mundo? Mas veja bem, você está referindo a quê? As letras ou quem escreveu, quem fez as músicas? Porque se nós partirmos por isso aí, nós vamos ter de desprezar muita coisa que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, deixou e fez. Nós vimos nossos grandes escritores, poetas brasileiros, Castro Alves, Machado de Assis. Quando você faz uma faculdade aí, você vai ter de ler um livro para poder ali fazer interpretação, não é assim? Então você está referindo a quê? Nós temos grandes médicos, grandes homens que não têm uma aliança com Deus, mas a imagem de Deus permanece neles. Nós temos artistas, nós temos os teatros, nós temos esses profissionais aí que têm os seus talentos, os seus dons dados por Deus. Então, quando se trata da música, nós precisamos de pensar a letra. Porque se você pensar bem, nós temos algumas letras gospel, chamadas letras, as músicas gospel, que são músicas, gente, que não poderia ser cantada dentro da igreja. Umas repetições, não tem nem rima. Entende? Nós estamos vendo alguns cantores que eles repetem a mesma coisa. É uma repetição, sabe? Algumas músicas que não tem nem letra e que são cantadas dentro da igreja. Muitas vezes uma música que não fala de Deus, que não fala da Bíblia, é uma música popular aí, ela é muito melhor ouvir do que ouvir algumas músicas que se dizem músicas de Deus. Entende? Então o que precisa nós fazermos é ver a letra da música. Vemos o que aquela letra fala. Entende? Então a questão, eu posso ouvir músicas chamadas músicas seculares mundanas? Sim. O que vai pesar
é ouvir o que fala, porque tem músicas que falam da natureza, fala do amor, ainda que seja o amor eros, fala de duas pessoas que se gostam, se amam, mas tem aquelas músicas também que despertam a sensualidade, tem aquelas músicas que, na verdade, eu volto a repetir, aquele batidão é para dançar, para as pessoas apenas despertar a sensualidade. Aí você tem de julgar se convém ouvir essas músicas, não é? O apóstolo Paulo, escrevendo aí 1 Coríntios 6,12, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu devo ver de tudo, ler de tudo e observar tudo que existe aí, os talentos que os homens criados por Deus, e que Deus os deu talentos, ver o que eles podem nos oferecer. Pode ser lícito eu ouvir uma música do mundo, mas pode não ser lícito eu ouvir uma música que diz ser música evangélica. Música chata, música que não fala de nada senão alguns cantores aí que estão dentro das comunidades cristãs, que têm como interesse ganhar dinheiro, tem como interesse a fama, a vaidade, o orgulho, o antropocentrismo. Então, meu irmão, tem tantas músicas lindas, né? Músicas que inclusive criticam o nosso governo, critica e faz críticas às realidades, às explorações sociais. Nós vimos Milton Nascimento com algumas das suas músicas, que faz com que nós pensamos e possamos nos resgatar como brasileiros. Nós vimos algumas músicas que foram feitas na época da ditadura, que na verdade era uma ironia, uma crítica a uma situação de imposição, de ditadura militar. Pense, meu querido, eu creio que tem algumas músicas que são músicas gospel, músicas cantadas dentro da nossa igreja, que eu tenho falado com o pessoal da nossa igreja para não cantar. Músicas que na verdade são antropocêntricas dentro da igreja. Nós pregamos sobre a graça, que a salvação é pela graça, mas de repente nós cantamos músicas que na verdade falam das obras, não é? Então, é preciso haver da sua parte, meu irmão, colocar a sua mente para fazer a crítica dessas músicas. Então nós vimos aí, a pergunta continua: e você que toca bateria, toca violão, eu posso tocar músicas? Eu toco bateria, toco violão, né, e canto. Gravei 2 CDs. É pecado você que tocar músicas do mundo? É a mesma coisa. Você vai ver a letra. E eu acho que você não deve tocar algumas músicas com as letras que não tem nada, dizem ser bíblicas, mas que na verdade distorce aquilo que cremos, principalmente nós, né, que temos uma teologia calvinista baseada na Bíblia, nós temos de repensar aquilo que estamos cantando. Eu toco. Eu fui convidado uma vez para participar de um encontro de casais e eu cantei uma música, apesar que eu não sabia toda a letra, uma música do cantor Roberto Carlos, uma música linda. Eu tenho tanto para te dizer, sabe? Música linda. Então, e você que faz músicas, letras de música, eu posso fazer letras que não tenha, eu sou crente, eu sou cristão, que não tenha cunho cristão, religioso, que não fala de Deus, que não fala de alguma passagem bíblica? Pode, meu irmão. De repente você faz uma música, como muitos têm feito aí, para a mãe, para os pais. Tem cantores que fazem para a criança. O que nós precisamos de julgar na letra da música é ver se ela não está sendo ali glorificando o homem. Você tem de fazer uma leitura. Se assim nós não tivermos cuidado, irmãos, daqui a pouco nós temos de não ler mais livros, nós não podemos mais assistir um filme, porque foram filmes feitos por pessoas que não têm compromisso com Deus, livros escritos por pessoas, até mesmo pessoas espíritas, né, do qual a gente acredita que o espírita, dentro da compreensão nossa, ele na verdade não tem a Bíblia como regra de fé e prática, não é? Uma pessoa que é um ateu. Então, nós não podemos ler livro nenhum. Nós não podemos, então, você não pode levar seu carro no mecânico, porque aquele mecânico não é de Deus. E o talento dele?
esses carros que têm os seus designs lindos. Nós estamos nessa pauta para discutir e queria também pensar a letra. Então, talvez para você não é lícito ouvir uma música, por exemplo, de Roberto Carlos, porque você é novo convertido, ou uma música de outro cantor aí, porque na verdade te faz lembrar aqueles momentos que você vivia lá no pecado. Tudo bem. Não é o momento agora? Então não ouça. Tem muitas músicas, eu gostava muito das músicas de Raul Seixas, de Alceu Valença, né? Eu, na época que eu era do mundo, não era crente, eu tocava, cantava. Aí logo que eu converti, eu fui aconselhado para evitar cantá-las, porque eu estava ainda naquela chegada para a igreja, eu estava sendo discipulado e eu ainda estava imaturo na fé. Hoje, depois de 33 anos, de vez em quando ainda brinco, ainda canto algumas apenas por brincadeira, porque tem letras, apesar das pessoas não terem um compromisso com Deus, mas fala, né, da cultura nossa, fala do amor, fala na verdade da natureza, e algumas músicas até mesmo aí do mundo falam de Deus, fala do amor ao próximo, fala do cuidado que nós temos de ter em respeito um para com o outro. Que Deus te abençoe. Não tenha uma vida cristã com um radicalismo exacerbado, sem averiguar carinhosamente todas as coisas. Deus nos chamou para a comunhão com Ele, com o próximo. Deus nos chamou para fazer parte do seu povo. Mas nunca esqueça, crer é também pensar. Olá, a nossa reflexão de hoje vai ser sobre anjo da guarda. Será que existe anjo da guarda? Tem este folclore de que existe um anjo para cada pessoa. Será que isso é verdade? Nós temos visto isto dentro das igrejas evangélicas, igreja católica. As pessoas estão vivendo dentro de uma superstição e fugindo das sagradas escrituras. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e o livra. E quando você lê o anjo do Senhor, está com a letra maiúscula, representando a pessoa de Jesus. Mas no nosso país, aqui no nosso Brasil, as pessoas estão tão fissuradas com anjo que acontece um culto na igreja, aí aquele culto está lá as pessoas louvando a Deus, adorando ao Senhor com cânticos, com hinos. Aí de repente uma irmã diz que está vendo anjo. Aí de repente aquele barulhão todo na igreja. Quer dizer, a igreja começou os momentos de cânticos, de louvor, de adoração ao Senhor Jesus, que é Deus, que é a razão da nossa adoração, e até então o pessoal fica normal. Mas quando alguém diz que tem um anjo na igreja, aí as pessoas começam a ter um momento de emocionalismo. É ou não é? Estamos vivendo um momento perigoso nas nossas igrejas, onde as pessoas invocam a presença de anjos. Então eu quero dizer desde já para você, não existe anjo da guarda como alguns têm ensinado. Um anjo para cada pessoa que te acompanha, que está contigo. O que nós aprendemos é que o Senhor está conosco. O Senhor Jesus, Ele está conosco. E Ele já nos enviou o Paráclitos, o nosso ajudador, o Espírito Santo, e Ele está conosco todos os momentos da nossa caminhada. Nós estamos correndo um risco terrível dentro das nossas comunidades, das nossas igrejas, onde tem havido adoração aos anjos. Tem igrejas que estão colocando cadeiras em púlpito para anjos. Tem igrejas que estão aí, os líderes, expulsando demônios em nome de Gabriel, de Miguel, e não há base bíblica alguma, nem para anjo da guarda, e nem para se expulsar demônios em nome ou com a ajuda, seja do anjo Gabriel, do arcanjo Miguel. Não tem base bíblica. O que a Bíblia nos ensina,
o que a Bíblia nos ensina é que quando você vai expulsar um demônio, você vai expulsá-lo em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Então, há um folclore também, eu volto a dizer, quanto ao anjo da guarda. Bem antigamente, existiam os gnósticos, que eram, na verdade, os hereges. Eram aqueles supersticiosos que estavam vivendo nesta realidade de invocação a anjos. É preciso que entendamos, queridos, que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Os adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. O problema que nós estamos vivendo hoje é terrível. Gente, eu vou repetir isso aqui. Não existe um texto na Bíblia que te incentiva a você orar a anjos, a você ficar pleiteando, buscando a ajuda de anjos. É verdade que em Hebreus fala que os anjos são ministros de Deus ao dispor daqueles que irão herdar a salvação. Mas nós temos de orar a Deus em nome de Jesus, e quem está conosco é o Senhor Jesus. Não existe anjo da guarda. Não existe anjo que está ao teu lado te protegendo. E de vez em quando nós corremos o risco e fazemos aquelas orações. Quantas vezes eu já fiz: Senhor, coloca um anjo na porta da entrada da igreja. Coloca um anjo, Senhor, sobre o meu carro que eu vou viajar. Então parece que Deus, que é aquele que nos protege, Jesus, que é o anjo que nos protege, não tem forças para nos proteger. Queridos, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, quais são? É a fé, é a oração, é a leitura da palavra, é estarmos juntos. Essas são as armas. E muitas vezes nós ficamos aí com essa superstição. A quantidade de crentes, até líderes, por não estudarem a Bíblia, por não conhecerem as sagradas escrituras, fazem o povo errar. Então, não existe anjo da guarda. O que existe é o Senhor que está conosco. Ele nos livra de todo o mal. É Ele que nos dá o livramento. E mesmo assim, seja feita a vontade dEle em tudo aquilo que nós buscamos, clamamos, suplicamos. Que Deus te abençoe. Estamos de volta para mais uma reflexão. E a nossa reflexão de hoje é pecado o crente marcar o corpo, usar pinças, fazer tatuagens? Esta é uma problemática entre os nossos adolescentes e jovens, não é? E alguns líderes, alguns pastores declaram veementemente: é pecado. Tem alguns que ainda dizem: é abominação diante de Deus. Eu quero dizer para você que não é pecado. Não existe uma base bíblica proibindo você usar um pince, usar algum adereço, marcar o corpo, fazer uma tatuagem. O texto de Levítico, capítulo 19, versículo 28 diz: pelos mortos não ferireis o vosso corpo. Havia uma tradição em algumas tribos, quando você estuda, alguns povos, que quando alguém daquela tribo, daquele povo morria, alguém importante, eles faziam um ritual de até mesmo ferir o corpo, fazer um autoflagelo no seu corpo. Sabia disso? Além de fazer isso, eles marcavam os seus corpos com um símbolo daquela religião, daquele ritual religioso, utilizava a figura daquela divindade que eles adoravam. O que Deus, quando mandou Moisés escrever aqui em Levítico 19, 28 aqui, para que o povo dele pelos mortos não ferisse os seus corpos e não marcasse os seus corpos, porque Deus queria plantar no coração do seu povo que ele era um Deus para ser adorado em espírito e em verdade desde aquele contexto.
Não é somente no Novo Testamento que Jesus manda aquela mulher adorá-lo. Entende? O propósito de Deus foi sempre que o seu povo o adorasse e não precisava de usar um símbolo da religião, do ritual, do sacrifício judaico ali, aqueles símbolos. E também não precisava de usar alguma figura e marcar o seu corpo. Isso era o que Deus queria ensinar para o seu povo, para que o povo diferenciasse daquele povo que fazia as suas marcas até como superstição no corpo. Se você faz uma tatuagem, seja colocando um candelabro, colocando uma cruz, colocando algum Salmo 23, como se fosse um objeto, né, supersticioso, como se fosse um meio de você se proteger, igual faz alguns que se dizem cristãos, como se fosse amuleto de sorte, é pecaminoso. Por isso que as igrejas evangélicas não usam imagem de escultura, não usam crucifixo, sabe? Fazer uma arca da aliança no corpo aqui, ó, para mim ser meu corpo ficar fechado. Isso é idolatria, isso é pecado, porque o objetivo é exatamente usar como amuleto de sorte. Isso é pecaminoso, igual alguns crentes utilizam o Salmo 23, o Salmo 91 em casa. Está entendendo? Assim como os povos faziam na antiguidade. Agora, a Bíblia diz em Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo o quê? Me convém. Você quer fazer uma tatuagem? Por que você quer usar a tatuagem? Talvez é uma vaidade exacerbada, aí é pecado. Talvez você faz motivado por quê? Por um cantor que está na moda. Mas eu não posso te condenar. Você vai perder a sua salvação por causa de um pince, por causa de uma tatuagem, de uma marca no corpo? É muito pequena. É muito pequeno o que alguns líderes têm vivido, têm pensado sobre o que é ser cristão, ser crente. Entende, meu irmão? Então você tem que pesar o seguinte: você quer fazer uma tatuagem, você é um adolescente ou jovem, você conversou com seu pai, com a sua mãe, eles entendem, eles não escandalizam. O que tem de valer, gente, é o meu próximo. Nós vivemos para poder amar um ao outro. Nós não podemos escandalizar o próximo. Conversa com o seu pai, conversa com a sua mãe. Fechou? Beleza? Eles aceitam. Agora conversa também, sabe com quem? Com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Você sabia que o seu corpo é de Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala para nós não oferecermos os nossos corpos como sacrifício, como fazíamos antes, ao pecado. Então você vai tatuar por quê? Tatuar a foto, o seu namorado, a sua namorada, e se não der certo, vocês terminarem, e para tirar depois. Nossa igreja tinha uma irmã, desde a sua adolescência, jovem, o maior sonho dela era fazer uma borboleta, desenhar uma borboleta no seu corpo, fazer uma tatuagem. Ela casou, os filhos chegaram, e um dia ela falou com seu marido o que ele achava, e ele falou com ela: minha filha, você é livre, tenha toda a liberdade. Ela colocou lá, fez aquela borboleta, aquela coisa mais linda. Nós temos de ter sabedoria de Deus. Então entra no teu quarto, conversa com o Espírito Santo. Ele é o teu ajudador, ele é o teu Senhor, e ele vai direcionar a sua vida. A mesma coisa ao pince. Tem locais que meninas colocam em lugares esquisitos, né, para despertar sensualidade. Agora você que é um tatuador, uma tatuadora, você é crente, talvez a pessoa vai vir até você para colocar um símbolo lá da nova era, de uma divindade, sei lá. Você como cristão, eu creio que você vai pecar se você não instruir aquela pessoa. Entende? Instrua aquela pessoa: olha, não faça, eu não vou fazer porque eu sou um cristão, e eu estou contribuindo para o seu erro, eu estou contribuindo para que você não tenha a vida eterna, a salvação. Você está entendendo? Você como tatuador, tatuadora, é o seu meio de ganhar dinheiro, tudo bem, mas ajude as pessoas. É uma oportunidade de você, aquele cara malucão, aquela mulher malucona, ajude, senta com ela, conduza a pessoa, porque talvez
você também pode ser um tatuador, uma tatuadora, contribuir para que a pessoa continue errante, sem Deus, sem ter uma experiência com Deus. E talvez a pessoa vá ali com um símbolo da nova era, um símbolo do paganismo, e aquilo pode ser, você pode usar do seu conhecimento como cristão para ajudar aquela pessoa a ter um encontro com Cristo. E quem sabe a pessoa vai fazer outras tatuagens que não são as tatuagens que ela tanto queria de adoração lá aos seus deuses. Entendeu? Que Deus te abençoe. Estamos de volta a mais uma reflexão bíblica. A nossa reflexão de hoje é pecado beber vinho? É pecado crente beber vinho? Aí tem alguns teólogos, alguns líderes que respondem, é pecado. E usam o texto de Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Utilizam este texto para proibirem o vinho. Mas também eles declaram, o vinho na Bíblia não tinha teor alcoólico. Quando diz na Bíblia sobre vinho, é o suco de uva. Ora, isso é um desconhecimento muito grande da exegese bíblica, mas principalmente dos aspectos culturais, desde o Velho Testamento, tanto do Novo Testamento, sobre o conhecimento das culturas da época. Em momento algum na Bíblia, Deus condena o beber vinho. E o vinho tinha sim o teor alcoólico e não era suco de uva. Já pensou aqui? Não vos embriagueis com suco de uva, no qual há dissolução. No Velho Testamento, Noé tinha uma vinha e ele bebeu tanto vinho que ele embriagou-se. E foi tão humilhante a sua embriaguez que ele ficou nu e o seu filho, inclusive, o expôs às pessoas. Paulo escreveu à igreja de Coríntios, que estava tendo um problema. Eles faziam a ceia, uma festa chamada Ágape, a festa do amor. E ali os irmãos bebiam tanto vinho que ficavam bêbados, embriagados. Está na Bíblia. Eles embriagavam por causa do vinho, não do suco de uva. Aquele vinho em Caná da Galileia, quando acabou e Jesus transformou a água em vinho, e o vinho foi o melhor, que o mestre Sala ficou perplexo, admirado pela excelência, quando degustou daquele vinho. Era vinho que tinha teor alcoólico. Outra coisa, gente, algumas culturas, inclusive na Europa, é tão costumeiro lá eles tomarem vinho, como se fosse o cafezinho quando você vai na casa de um irmão aqui no Brasil. Lá até as crianças levam na merendeira o vinho. No sul do nosso país, naquela região de Santa Catarina, o vinho é algo normal lá. E vinho com teor alcoólico. Entende? O que precisa prevalecer é a sobriedade, é o bom senso. Agora, a Bíblia condena, sim, a embriaguez, as bebedeiras, as bebedices, que levam o homem a perder a lucidez e a loucura. Mas a Bíblia também condena comer pizza demais, tomar refrigerante demais. Entende? A Bíblia condena glutão. A glutonaria é pecado. Aí você condena o vinho, o irmão que bebe um vinho lá, né? Controladamente. Mas você vai numa churrascaria e sai de lá quase engasgado, engasgada de tanto comer carne. Você vai numa pizzaria e come tanta pizza que tem refluxo à noite, não dorme bem. Isso é pecado. A glutonaria é pecado. Como também a bebedeira, a embriaguez. Mas em momento algum na Bíblia, a Bíblia condena beber o vinho. Inclusive,
O apóstolo Paulo aconselha Timóteo, por um problema de estômago, a tomar água com vinho, porque ajudava. Você sabe que alguns cardiologistas indicam para as pessoas que estão chegando numa idade mais avançada, para poder os vasos sanguíneos, as veias serem desentupidas. Então, aconselham tomar um vinho, na hora um pouquinho de vinho, antes do almoço. Sabe? O que precisa haver é isso, é o bom senso. Agora, eu volto a dizer, a embriaguez é pecado. Então escute, tem de prevalecer duas leis. A primeira lei é o que diz o apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por elas, ser dominado por elas, ser escravizado por elas. Então, se o seu irmão escandaliza você beber o vinho, ou comer o sangue, como eu disse no último vídeo, ou comer a carne de porco, ou comer uma carne sacrificada ao ídolo, se ele escandaliza, não o faça por amor ao irmão. Você está entendendo? Então, é lícito para mim? É, mas não me convém. Por que não me convém? Porque eu amo meu irmão, ele vai escandalizar. Outra coisa, tem aquelas pessoas que converteram e eram pessoas que eram alcoólatras, viciadas no álcool. Então essas pessoas não é bom nem olhar para a bebida, como diz os provérbios, o vinho avermelhado, porque já faz mal, porque já prejudica. Eu conheci uma pessoa que veio do mundão, depois de uns 8, 10 anos de crente. Ele começou a ir na casa dos seus familiares e tomar cerveja com Fanta, cerveja com Guaraná, e depois já estava tomando a cerveja pura, daqui a pouco já estava tomando pinga, cachaça, e ele então desviou e se tornou o seu estado pior do que antes. Então tem de vigiar. A nossa igreja mesmo optamos a não dar o vinho, mas dar o suco de uva, pela quantidade de irmãos que vieram do mundo da embriaguez, das bebedeiras, e eles não podem de maneira alguma nem triscar no copo, porque é uma tentação para eles. Ora, então não é lícito que eles bebam, mas é lícito para mim. Apesar que para mim, pastor Eugênio, não é tão lícito, porque eu tenho um problema de esteatose, gordura no fígado, e eu não posso beber. Mas mesmo assim eu chego no lugar, cheguei há poucos dias, tivemos em Santa Catarina, fomos na casa lá, em Florianópolis, de um presbítero lá, é normal para eles beber vinho. Colocou o copo, eu tomei um pouquinho. Normal. Entende? Então nós não ficamos aí, um julgando o outro, um condenando o outro, um apontando o dedo no rosto do outro. Agora outro problema que está acontecendo, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão bebendo vinho para livrar-se da cerveja. E é bom lembrar que o vinho tem maior teor alcoólico do que a cerveja, depois você vê. E isso é perigoso. Você vai numa festa à noite, mesmo você casado, uma festa de 15 anos, uma festa de casamento, chega lá, oferecem o vinho. Aí você tem que dirigir. Um copo de vinho poderá te complicar, e quando colocar o bafômetro, que mau testemunho você vai dar? Então, gente, o que precisa haver é o bom senso. O que precisa haver é o respeito. O que precisa haver entre nós é esta compreensão. Eu não posso escandalizar o meu irmão. Se o meu irmão é débil, é fraco, se o meu irmão escandaliza, eu não vou fazê-lo. Então isso vale para tudo. Aí eu termino dizendo, não é pecado beber vinho. O que é pecado é quando você embriaga. O pecado é quando você escandaliza o irmão. E por amor ao meu irmão, para que eu não possa pecar, para que eu não possa ir contra a consciência dele, eu não vou fazê-lo. Então, lembre-se que o amor que o Senhor pede, que o apóstolo Paulo escreve
é mais importante. Este é o caminho sobremodo excelente. Que Deus te abençoe. Olá, estamos de volta a mais uma reflexão bíblica. E a nossa reflexão de hoje, masturbação é pecado? Esta é uma dúvida dos nossos adolescentes, jovens e até mesmo homens casados e mulheres casadas. A masturbação é pecado? Existem aqueles que dizem não, principalmente alguns psicólogos cristãos, eles dizem não, a criança, o adolescente está conhecendo o corpo e é uma maneira de extravasar toda esta energia, tudo isso que está aí no corpo. Deus criou uma coisa tremenda chamada poluição, onde o corpo descarrega. A pessoa está dormindo, não sei, já aconteceu contigo, e de repente a pessoa descarrega toda esta, podemos dizer, esta energia à noite. E quando os psicólogos falam que não tem problema, é a pessoa conhecer o corpo, mas até quando? Nós estamos vendo aí adolescentes, jovens, viciados na prática da masturbação. Nós estamos vendo histórias de mulheres casadas viciadas, homens casados viciados, sendo que Deus fez o sexo para que o casal desfrute, os dois sendo uma só carne. Então há daqueles que também falam contra a masturbação, dizendo que é pecado, e utilizam o texto de Gênesis, chamado o onanismo, a história de Onã. Judá tinha 3 filhos, Selar e Onã. E aí morreu, e havia uma tradição naquela cultura, que o irmão tinha de casar com a cunhada, sendo que aquele irmão não deixou descendência. Então aquele irmão tinha de casar com a viúva, com a sua cunhada, para poder gerar descendência. E Onã era o filho mais novo, e o seu pai Judá o obrigou que ele casasse com a sua cunhada. E eles então iam para a intimidade sexual, e na hora do orgasmo, na hora do prazer, Onã interrompia o coito e sentia o prazer, e jogava, e era lançado no chão o esperma. Ele então interrompia o coito, tirava o seu órgão, o órgão sexual, e deixava cair o sêmen no chão. Deus então matou Onã, e é chamado na Bíblia então essa prática, ou melhor, este fato, alguns falam do onanismo, acusando então Onã e trazendo isso para o dia de hoje, dizendo que a masturbação é pecado, porque Onã pecou ao deixar o sêmen caído do chão. E assim, quando masturba, o sêmen cai no chão, e isso é pecado, isso é uma afronta diante de Deus. Ora, este é um texto, exegeticamente falando, fora do contexto. Aquele contexto que trata desse pecado de Onã era aquela cultura exigia-se aquilo, e ele pecou diante de Deus, e Deus o matou. Então, está fora este texto. O texto que eu utilizo para tratar deste assunto é Mateus capítulo 5, versículo 27, quando Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. E eu lhes digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Este é o texto. Veja bem, será que há condições de uma pessoa masturbar-se pensando num trator? Pensando numa vaca, num boi, lá na fazenda do seu tio, pensando num coqueiro lindo? Será que tem condições? Então, na verdade, a prática da masturbação, para alguns, se tornou um vício e se torna pecaminoso, primeiro por causa dos pensamentos. A menina ou o rapaz masturba pensando em alguém, usando, quem sabe, uma revista, usando lá o site pornográfico. O homem masturba
pensando em outra mulher que não é a sua esposa, a mulher é a mesma coisa, isso é pecaminoso. Jesus diz: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura. Agora, eu não vou te julgar quando você diz: não, eu não penso em nada. É verdade isso? O Espírito Santo habita em você. O seu corpo é do Espírito Santo de Deus. Será que você não tem estado viciada na masturbação? Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura ou vice-versa. Este é o problema. E nós vivemos no mundo, no dia a dia nosso, um mundo erotizado. Nós, ao sair na rua, tem um outdoor, uma novela, você está assistindo um filme e tudo ali está o erotismo, cenas pornográficas, imagens de mulheres, de homens que expõem o seu corpo. Então eu vejo que a masturbação, alguns têm praticado, se tornaram viciados e vivem escravizadas por esta prática. Nós fomos chamados para a liberdade. Nós somos livres. Nós temos domínio de todas as coisas, seja da bebida, do cigarro. Eu posso dizer não, por hoje não, por hoje não. Eu posso dizer não. Então esse é o problema, nós vivemos em um dia a dia erotizado e as cenas que bombardeiam a sua mente, que estão aí, e acaba a pessoa praticando a masturbação, pensando naquele homem, naquela mulher, e por isso é pecado. Você consegue masturbar sem pensar em um homem lá, sem pensar numa mulher? Entende? Nós temos de ter bom senso. Nós somos livres. Além do mais, a quantidade de homens tendo um problema quanto à ejaculação precoce, porque se tornaram viciados. Agora, se o casal define, se o homem praticar isso para a esposa para o marido, naquele momento de unidade, os dois juntos, tudo bem, são casados, ninguém pode intrometer na intimidade do casal. Agora, o homem fica lá masturbando e a esposa no outro lado, não há unidade nisso. Ora a Deus, porque o Espírito Santo que habita em você vai te dar discernimento. Eu quero indicar para você um livro, Como Viver Bem com Deus e com os Seus Impulsos Sexuais. Nós estamos vivendo dias difíceis. A quantidade de meninas e meninos, homens e mulheres, totalmente viciados, escravizados, homens viciados em sites pornográficos, mulheres viciadas em sites pornográficos, na masturbação, no sexo, através da internet. É o sexo virtual. Eu termino e repito para você, minha irmã, meu irmão. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Não vamos usar da liberdade que Deus nos deu para dar ocasião à carne, a práticas que desagradam a santidade de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Que Deus te abençoe.